Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na lição 4, o item 14 do material didático. O decreto do rei Afonso II de Aragão. Então, olha, ano 1194, lembrando, estamos próximo do ano 1200, Igreja Católica em uma cruzada contra os muçulmanos e a Igreja Católica também em uma cruzada contra os católicos albigenses e contra os anabatistas, ok? Então, em 1194, o rei Afonso II de Aragão, na região do atual Portugal, seguindo a orientação do Santo Padre, emitiu decreto contra os valdenses, pobres de Lyon, e os albigenses. O texto foi extraído do livro O Espelho dos Mártires, publicado em 1660. Então veja, como havia uma ordem do Papa para que eles perseguissem, esse rei Afonso II, então, ele emitiu uma ordem para proibir, perseguir os anabatistas na sua região. Bom, vejamos, eu coloquei aí a citação do livro O Espelho dos Mártires. Ele diz: "E o Fonsos, pela graça de Deus, rei de Aragão, a todos os arcebispos, bispos e outros prelados da igreja do nosso reino, visto que tem agradado a Deus nos colocar sobre o seu povo para governar e zelar por sua segurança, felicidade e proteção, temos achado por bem ordenar que os hereges em todo lugar sejam rejeitados, condenados e perseguidos, isto é, os valdenses e os homens pobres de Lyon, dos quais existem tantos que é impossível contá-los." Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então, os papas estão dando as ordens de perseguição e aqui nós temos acesso a alguns documentos que os reis publicaram para perseguir os cristãos. Um deles é esse rei Afonso, da região de atual Portugal. Tá bom? Ele era rei da região de Aragão. E ele diz que na região dele haviam realmente muitos desses que o Papa chamavam de hereges, e que eles chamavam de valdenses, e outros que eram chamados de pobres de Lyon. E ele diz que existiam muitos. Esses aqui já são pessoas que estavam fugindo. Então, além daqueles que estão fugindo, lá na Península Ibérica, em Portugal também, o rei vai aderir ao chamado do Papa para perseguir esses cristãos anabatistas. E prossegue: "Estes nós já temos excomungado da Santa Igreja e do nosso reino como inimigos da cruz de Cristo, da religião cristã e da nossa pessoa. Por isso, mandamos que fujam desta terra." Ou seja, o rei está expulsando os anabatistas da região, que ele diz que são muitos, por quê? Por ordem do Papa. E prossegue: "Deste dia em diante, se alguém os receber em casa, ou ouvir as suas pregações perniciosas, ou ainda os socorrer de qualquer forma, saiba-se que tal pessoa tem caído no desfavor de Deus, ficando assim sujeito à punição, isto é, seus bens serão confiscados sem direito a apelo." É assim que o católico está tratando, os outros cristãos. Okay? Isso aqui é um documento católico, de um rei católico. E os reis de Portugal e da Espanha serão os reis mais católicos, okay? Que mais vão perseguir, tanto que os judeus são expulsos dessa região, e fogem para o Brasil e América Central, América do Norte. E o decreto prossegue: "Mandamos que este decreto seja lido em todas as cidades, castelos e aldeias do nosso reino, e que todos os transgressores," ou seja, esses anabatistas, "sejam castigados. Declaramos ainda que qualquer pessoa que encontrar tais hereges, que com prazo de 3 dias não abandonarem esse país, terá o direito de infligi-los de todo e qualquer mal, ignomínia ou desgraça que julgar apropriado, apenas não sendo permitido matar nem mutilá-los. Quem assim agir com estes hereges não sofrerá qualquer castigo. Muito pelo contrário,
será bem visto por nós. Então o rei fala o seguinte, olha, se você encontrar esses grupos anabatistas, você pode agredir eles à vontade, só não vai matar. Por quê? Porque a ordem do Papa era queimar essas pessoas. Ok? Então, alguém poderia matar, enterrar, e segundo a Igreja Católica, contaminar o solo. Ok? E ele coloca aqui, olha, se você agredir essas pessoas, der uma surra neles, você ainda vai ser bem visto por nós, ou seja, pela monarquia, pelos reis, pelas autoridades. E o documento prossegue. Amanhã, sendo o dia de todos os santos, daremos um dia de graça aos hereges, para estes saírem do país. Mas se depois deste dia alguém permanecer, daremos aos nossos súditos plena autoridade de roubar os seus bens, açoitá-los com varas e de maltratá-los vergonhosamente. Bom, tirado do livro Espelho dos Mártires, esse autor, Van Tilleman Prast, ele era um anabatista, viveu ali próximo do ano 1660, quando o nome anabatista vai desaparecendo e vão passar a se chamar batistas. A Assembleia de Deus saiu das igrejas batistas. Ok? O comentário prossegue. Os reis que não facilitarem a perseguição aos anabatistas que viviam em seus territórios serão ameaçados pelo Papa. Então, uma das razões desses reis aí fazerem essas perseguições eram as ameaças. O Papa dizia, olha, quem não colaborar contra os hereges prejudicam o reino de Deus. Os reis não entendiam de nada. Por isso é que o Apocalipse diz que essa falsa religião estava sentada sobre o reino romano, sobre o Império Romano. Ele diz que era o 6º reino que ela estava sentada e que ela estará sentada sobre o 7º reino, que é o reino do Anticristo. O Papa continua com uma autoridade sobre o mundo crescente. Esse homem, em 2020, quando começou a pandemia, atrapalhou os planos dele, mas ele disse que queria lançar um novo humanismo, ou seja, um novo sistema para a humanidade. E é muito provável que ele vai propor uma nova religião. Esse Papa já falou que para você ser salvo, você não precisa acreditar em Deus, você pode ser ateu. Isso é o quê? Ele está preparando uma nova religião. Se você entrar em sites católicos, como o site Rainha Maria, ele diz que esse Papa ele participa de cultos de demônios que ainda são cultuados entre descendentes dos astecas. Ele participa de culto desses demônios. Então esse homem, muito provavelmente, ele está preparando aí o mundo para o anticristo. As coisas que ele fala, as coisas que ele faz, não são atitudes nem de um católico. Ele teve uma também que ele pegou a cruz e ele falou, essa é a história do fracasso de Deus. Isso está totalmente errado, não adianta dizer que é uma oratória simbólica, nada disso. Isso está errado. E aquilo ali é a vitória de Deus, porque ali Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Então é a vitória de Deus. Jesus Cristo, se ele quisesse, ele poderia descer da cruz, mas ele permaneceu na cruz como um sacrifício vivo para salvar a humanidade. Então Deus estabeleceu um projeto para salvar a humanidade, que vinha na simbologia do Cordeiro Pascal por todo o Antigo Testamento. Deus estabeleceu essa simbologia e ele conseguiu cumprir essa simbologia. Então aquele ali, a cruz, é o local da vitória de Deus. O que o Papa disse? Que essa é a história do fracasso de Deus. Essa frase, com todas as outras coisas que ele está falando, nós sabemos que não são pequenos escorregões, coisas que ele tenha falado distraído, não. Isso parece ser algo programado mesmo, já que ele participa de culto com demônios, já que também o mesmo site Rainha Maria reclama que ele foi anunciado primeiro no site da maçonaria e depois no site depois anunciado pelo Vaticano. E os católicos perguntam como que o Papa, o líder dos católicos, é anunciado primeiro pelo satanismo maçônico e depois pelo Vaticano. Tem algo estranho.
né? Então, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje é mais uma evidência de que essa não é a igreja de Jesus. E o que nós estamos vendo no mundo é as igrejas se unindo a ela, dizendo que ela é a igreja de Jesus. Em 2017, já se vão 6 anos, olha, os presbiterianos, os luteranos, os anglicanos e os metodistas, todos eles que são chamadas igrejas protestantes, todas elas assinaram o retorno à igreja católica. A união que a igreja católica está dirigindo no mundo está de vento em popa. E o que nós estamos vendo? Pastores da Assembleia de Deus, que parece que não foram educados nem na doutrina da Assembleia de Deus, estão dizendo que nós saímos dela e nós temos que voltar para ela, e estão participando da união que a Igreja Católica propõe, uma união, na verdade, de todas as religiões. Ou seja, isso é, sem sombra de dúvida, apostasia da fé. Isso é apostasia da fé.